A primeira entrada está datada de sexta-feira, 23 de novembro, o mesmo dia em que encontrei Claire. Eu devo ter escrito aquilo à noite, depois de falar com Ben. Talvez nós tivéssemos tido a conversa que eu estava planejando no fim das contas. Estou aqui sentada, começa, no chão do banheiro, na casa onde supostamente acordei todas as manhãs. Tenho este diário na minha frente, esta caneta na minha mão. Escrevo porque é tudo o que eu consigo pensar em fazer. Há bolas de lenço de papel ao meu redor, encharcadas de lágrimas e sangue. Quando pisco, minha visão fica vermelha. O sangue pinga do meu olho com a mesma rapidez com que consigo limpá-lo. Quando olhei no espelho, vi que há um corte na pele acima do meu olho, e meu lábio também está cortado. Quando engulo, sinto o gosto metálico do sangue. Quero dormir, encontrar um lugar seguro em algum lugar, fechar os olhos e descansar como um animal. Isso é o que eu sou, um animal. Vivo momento a momento, dia a dia, tentando entender o mundo em que me encontro. Meu coração dispara. Leio de novo o parágrafo, meus olhos atraídos vezes sem conta com a palavra sangue. O que havia acontecido? Começo a ler rápido, minha mente tropeçando nas palavras, movendo de linha em linha. Não sei quando Ben vai voltar, e não posso arriscar que ele pegue estas páginas antes de eu ter terminado. Agora pode ser a minha única chance. Decidi que era melhor falar com ele depois do jantar. Comemos na sala de estar, salsicha, purê, os pratos equilibrados nos joelhos, e quando os dois tinham terminado, perguntei se ele poderia desligar a televisão. Ele pareceu relutante. Preciso falar com você, disse. A sala pareceu quieta demais, preenchida apenas com o tic-tac do relógio e o zumbido distante da cidade, e minha voz, vazia. Querida, disse Ben, colocando seu prato sobre a mesa de centro entre nós. Havia um pedaço de carne semi-mastigado num dos cantos do prato. Ervilhas flutuavam no molho ralo. Está tudo bem? Sim, respondi. Está tudo bem. Eu não sabia como continuar. Ele olhou para mim de olhos arregalados, esperando. Você me ama, não ama? Falei. Sentia quase como se eu estivesse reunindo provas para me garantir contra qualquer decepção posterior. Sim, disse ele. É claro. Por que isso tudo? O que foi? Ben, falei. Eu amo você também e entendo seus motivos para fazer o que anda fazendo, mas eu sei que você está mentindo para mim. Praticamente assim que terminei a frase, eu me arrependi de tê-la começado. Eu o vi reagir mal. Ele me fitou com os lábios entreabertos, como se fosse dizer algo, os olhos magoados. Como assim, querida? Agora eu tinha de continuar. Não havia escapatória da corrente onde eu havia começado a nadar. Eu sei que você está fazendo isso, de não me contar as coisas, para me proteger, mas isso não pode mais continuar. Preciso saber. O que quer dizer? Perguntou ele. Não andei mentindo para você. Senti uma onda de raiva. Ben, falei, eu sei a respeito de Adam. O rosto dele mudou então. O vi engolir em seco e olhar para o lado, para um dos cantos da sala. Ele bateu algo da manga do seu pullover. O quê? Adam, repeti. Eu sei que nós tivemos um filho. Eu meio que esperava que ele me perguntasse como eu sabia, mas então percebi que essa conversa não era incomum. Já a tivemos antes, no dia em que vi meu livro e em outros dias dos quais também me lembrei de Adam. Vi que ele estava prestes a falar, mas não queria mais ouvir nenhuma mentira. Eu sei que ele morreu no Afeganistão, falei. A boca dele se fechou, depois se abriu de novo, quase comicamente. Como você sabe disso? Você me contou, falei. Semanas atrás, você estava comendo um biscoito e eu estava no banheiro. Eu desci as escadas e lhe contei que eu tinha me lembrado que tivemos um filho, me lembrado até mesmo do nome dele. E então nos sentamos e você me contou que ele tinha sido morto. Você me mostrou algumas fotos que estavam lá em cima, fotos minhas e dele, e cartas que ele escreveu, uma carta para o Papai Noel. A tristeza me tomou novamente. Parei de falar. Ben estava me encarando. Você se lembrou? Como?
Andei anotando as coisas durante algumas semanas, tanto quanto consigo me lembrar. Onde? Perguntou ele. Havia começado a levantar a voz, como se estivesse com raiva, embora eu não entendesse por que ele teria raiva. Onde você andou anotando as coisas? Não entendo, Christine. Onde você andou anotando as coisas? Estou escrevendo em um caderno. Um caderno? O jeito como ele disse aquilo pareceu tão trivial, como se eu estivesse usando o caderno para anotar listas de supermercado e números de telefone. Um diário, falei. Ele transferiu o peso do corpo para a frente da cadeira, como se estivesse prestes a se levantar. Um diário? Há quanto tempo? Não sei ao certo, mas 2 semanas. Posso ver? Eu sentia petulância e irritação. Estava determinada a não mostrá-lo a ele. Não, respondi. Ainda não. Ele ficou furioso. Onde está? Me mostre! Ben, é particular. Ele atirou a palavra de volta para mim. Particular? Como assim particular? Quero dizer privado. Não me sentiria à vontade se você o lesse. Por que não? Perguntou ele. Você escreveu sobre mim? É claro que escrevi. O que você escreveu? O que você disse? Como responder isso? Pensei em todas as maneiras como eu o traí, as coisas que contei ao Dr. Nash e que pensei a respeito dele, o jeito como desconfiei do meu marido, as coisas que acreditei que ele seria capaz de fazer. Pensei nas mentiras que contei, nos dias em que fui ver o Dr. Nash e Claire, sem lhe dizer nada. Muitas coisas, Ben. Escrevi muitas coisas. Mas por quê? Por que você andou anotando as coisas? Eu não conseguia acreditar que ele precisava me fazer essa pergunta. Quero entender a minha vida, respondi. Quero ser capaz de relacionar um dia ao outro como você, como todo mundo. Mas por quê? Você está infeliz? Não me ama mais? Não quer ficar aqui comigo? A pergunta me exasperou, porque ele achava que querer entender a minha vida fraturada significava que eu desejava mudá-la de algum modo. Não sei, falei. O que é a felicidade? Estou feliz quando eu acordo, acho. Embora se hoje de manhã serve de termômetro, estou confusa. Mas não fico feliz quando olho para o espelho e vejo que sou 20 anos mais velha do que eu esperava, que tenho cabelos grisalhos e rugas ao redor dos olhos. Não fico feliz quando percebo que todos esses anos foram perdidos, arrancados de mim. Portanto, suponho que boa parte do tempo eu não esteja feliz, não? Mas não é culpa sua. Estou feliz com você. Amo você. Preciso de você. Então ele se sentou ao meu lado. Sua voz se suavizou. Desculpe, disse ele. Odeio o fato de tudo ter sido arruinado só por causa daquele acidente de carro. Senti a raiva crescer dentro de mim mais uma vez, mas a reprimi. Eu não tinha o direito de ter raiva dele. Ele não sabia o que eu havia descoberto e o que não. Ben, falei, eu sei o que aconteceu. Sei que não foi um acidente de carro. Eu sei que eu fui atacada. Ele não se mexeu. Olhou para mim com os olhos sem expressão. Achei que não tinha me ouvido, mas então ele disse: Que ataque? Levantei a voz. Ben, pare com isso! Não consegui evitar. Eu tinha contado a ele que estava mantendo um diário, contado que estava juntando os detalhes da minha história, e contudo ali estava ele, ainda disposto a mentir para mim quando estava óbvio que eu sabia a verdade. Pare de me dizer essas mentiras de merda! Eu sei que não houve acidente de carro nenhum. Eu sei o que aconteceu comigo. Não tem por que tentar fingir que foi outra coisa. A negação não vai nos levar a lugar nenhum. Você precisa parar de mentir para mim. Ele se levantou. Parecia enorme, assomando sobre mim, bloqueando minha visão. Quem lhe contou? Insistiu ele. Quem? Foi aquela sem vergonha da Claire? Ela andou dando com a língua naqueles dentes feios dela, contando mentiras para você, metendo o bedelho onde não foi chamada? Ben, comecei. Ela sempre me odiou. Faria qualquer coisa para me envenenar contra você. Qualquer coisa. Ela está mentindo, meu amor. Está mentindo. Não foi a Claire, falei. Abaixei a cabeça. Foi outra pessoa. Quem? Berrou ele.
Quem? Ando consultando um médico, sussurrei. Nós conversamos e ele me contou. Ele ficou perfeitamente imóvel, a não ser pelo polegar da mão direita, que agora fazia círculos lentos nos nós dos dedos da esquerda. Eu sentia o calor do seu corpo, ouvia sua respiração vagarosa, contendo o ar, soltando-o. Quando ele falou, sua voz era tão baixa que me esforcei para entender as palavras. Que quer dizer com o médico? O nome dele é Dr. Nash. Pelo jeito ele entrou em contato comigo há algumas semanas. Na hora em que disse isso, tive a impressão de não estar contando a minha própria história, mas a de outra pessoa. Dizendo o quê? Tentei lembrar. Teria eu escrito sobre nossa primeira conversa? Não sei. Acho que não anotei o que ele disse. Falei. E ele incentivou você a anotar as coisas? Sim. Por quê? Perguntou ele. Quero melhorar, Ben. E está dando certo? O que vocês dois andam fazendo? Ele está lhe dando medicamentos? Não. Fizemos alguns testes, algum exercício. Fiz um exame de escaneamento cerebral. O polegar parou de se mexer. Ele se virou para me encarar. Escaneamento? O tom da sua voz aumentou novamente. Sim, uma ressonância magnética. Ele disse que talvez pudesse ajudar. Isso não existia quando fiquei doente. Ou pelo menos não era um exame tão sofisticado quanto hoje. Onde? Onde você fez esses testes? Me diga. Eu estava começando a ficar confusa. No consultório dele, respondi. Em Londres. A ressonância foi lá também. Não me lembro exatamente. Como você foi até lá? Como alguém como você consegue ir ao consultório de um médico? A voz dele estava anasalada e urgente agora. Como? Tentei falar calmamente. Ele vem me apanhar aqui, expliquei, e me leva de carro. A decepção lampejou em seu rosto, depois a raiva. Eu nunca desejei que a conversa fosse para esse lado. Nunca foi minha intenção que ela se tornasse difícil. Eu precisava tentar explicar as coisas para ele. Ben, comecei. O que aconteceu em seguida não foi o que eu estava esperando. Um gemido embotado começou a se erguer da garganta de Ben, de algum lugar no fundo. Ele aumentou rapidamente, até que, incapaz de contê-lo por mais tempo, ele soltou um grito agudo terrível, como de unhas raspando o vidro. Ben? Exclamei. Qual é o problema? Ele se virou cambaleando, desviando o rosto de mim. Fiquei com medo que ele estivesse tendo algum tipo de ataque. Levantei-me e estendi a mão para que ele a segurasse. Ben, repeti, mas ele ignorou, apoiando-se contra a parede. Quando virou o rosto de novo para mim, ele estava carmesim, os olhos arregalados. Vi saliva reunida nos cantos da sua boca. Parecia que ele tinha colocado algum tipo de máscara grotesca. Tão distorcidas estavam suas feições. Sua idiota! Disse ele, vindo na minha direção. Me encolhi. O rosto dele estava a centímetros de distância do meu. Há quanto tempo isso está acontecendo? Diga, sua vadia, quanto tempo? Não está acontecendo nada, exclamei. O medo se avolumou dentro de mim, aumentando. Rolou suavemente pela superfície e depois afundou. Nada, repeti. Senti o cheiro de comida no hálito dele, carne e cebolas. O cuspe voou, atingindo meu rosto, meus lábios. Senti o gosto da sua raiva, quente e úmida. Você está dormindo com ele, não minta para mim. A parte de trás das minhas pernas pressionava contra a borda do sofá e eu tentei me movimentar ao longo dele, para me afastar de Ben, mas ele agarrou meus ombros e os sacudiu. Você sempre foi assim, disse ele. Uma qualquer, uma mentirosa e burra. Não sei o que me fez pensar que você seria diferente comigo. O que você andou fazendo, hein? Saindo por aí enquanto estou no trabalho. Ou é aqui mesmo que você está dando para ele? Ou quem sabe num carro estacionado no meio do mato? Senti as mãos dele me apertarem com força, os dedos e as unhas se enterrarem na minha pele, mesmo através do algodão da minha camisa. Você está me machucando! Gritei, esperando chocá-lo para que ele esquecesse a raiva. Ben, pare! Ele parou de tremer,
e relaxou o aperto, uma fração. No rosto, uma mistura de ira e ódio. Pudesse ser o mesmo homem que escrevera a carta que Claire havia me dado. Como podíamos ter chegado a esse nível de desconfiança? Quanta falta de comunicação deve ter sido necessária para nos trazer aqui? Não estou dormindo com ele, falei. Ele está me ajudando a melhorar para que eu possa viver uma vida normal. Aqui com você. Você não quer isso? Os olhos dele começaram a dardejar pela sala. Ben, repeti. Fale comigo! Ele congelou. Você não quer que eu melhore? Não é isso que você sempre quis e sempre esperou? Ele começou a balançar a cabeça, agitando-a de um lado para o outro. Eu sei que é, continuei. Sei que é isso que você sempre quis esse tempo todo. Lágrimas quentes desciam pelas minhas faces, mas eu falava apesar delas, a voz se fraturando em soluços. Ele continuava me segurando, mas agora suavemente, e pousei as mãos sobre as dele. Eu me encontrei com Claire, falei. Ela me deu a sua carta. Eu a li, Ben. Depois de todos esses anos, eu a li. Há uma mancha aqui na página. Tinta, misturada com água, em uma mancha que parece uma estrela. Eu devia estar chorando enquanto escrevia. Continuei lendo.